Olá, você está ouvindo o podcast Eleb SP no ar. Esse programa é para você que está buscando ampliar ou expandir seus horizontes profissional e pessoal. Em comemoração aos 30 anos do aconselhamento biográfico no Brasil, a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, a Eleb SP, quer aproximar você desta ferramenta que se baseia nas leis biográficas da antroposofia e na sua própria história de vida. Eu sou Silvia Beatrix e vou te acompanhar nessa jornada. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Eleb SP no ar. Sinta-se em casa. Chegamos ao 9º episódio desta celebração. O assunto que trazemos e que será compartilhado com vocês pelo casal brasileiro que hoje vive em Portugal, Regina e Silvio, trata das formas de atuação profissional daqueles que já se formaram. Quem vai começar é a minha colega de turma. Regina, você pode se apresentar e falar da sua trajetória no biográfico? Eu sou Regina Rapati Inácio, eu vou inteirar agora 55 anos, sou aconselhadora biográfica, escritora e editora. Eu me formei na ELEB São Paulo no grupo 12. Eu fui buscar a formação em aconselhamento biográfico porque, na verdade, eu já trabalhava com biografia. Então, eu fui uma executiva que, quando perdeu a mãe e encontrou os diários, os seus diários, foi muito importante para mim o valor das pessoas contarem as suas histórias em vida, né? Que a gente fale sobre as nossas biografias, que nós possamos conhecer as biografias que estão ao redor de nós. Bem, e então, num determinado momento, chega um livro. Eu já fazia esse trabalho, e ao fazer esse trabalho, também vale dizer que havia um fenômeno que se estabelecia. Então, quando eu ia fazer uma entrevista e a pessoa contava ou a história dela, ou a história do personagem principal, não raramente, quando ela terminava de falar, ela dizia: muito obrigado, eu estou me sentindo diferente. Nossa, como foi bom lembrar de tais coisas, de poder falar disso, perceber sentimentos. E nunca me esqueço, um dia um cliente me ligou e falou assim: olha, o que você fez com meu pai? Do que vocês conversaram? Meu pai chegou em casa e beijou a minha mãe de um jeito, de uma forma completamente diferente. Bom, então por esses processos e fazendo uma transição entre a administração de empresas e a escrita, eu fui fazendo cursos, fui fazer uma formação em jornalismo literário, buscava cursos sobre escrita de memórias. Então, por esses caminhos, chegou até mim um livro da doutora Gudrun, e a pessoa que me entregou disse assim: olha aqui o teu trabalho, isso que está aqui nesse livro tem tudo a ver com o que você faz. E eu fiquei encantada quando eu vi. Era um livro que chama, é Como Tomar a Vida nas Próprias Mãos, mas é um livro biográfico. Aí o que aconteceu? Eu levei um tempinho e fui parar na formação. Então, quando eu cheguei na formação em aconselhamento biográfico, eu mesma, da minha própria história, não tinha tanta compreensão. Então, o processo na primeira etapa, na primeira fase, foi uma profunda autodescoberta. Profunda mesmo, assim. Eu me deparei com temas, com situações que muito exigiram de mim e que levou um tempo até a gente compreender a força que a nossa história nos traz. Então, né, sair desse lugar de, ai, coitadinha de mim, para perceber
olha a força que eu precisei desenvolver para estar aqui e que hoje é minha. E aí o que aconteceu? A formação em aconselhamento biográfico, né, como o trabalho de editora, bom, eu fui atuar como aconselha biográfica, atuo, tenho um amor nessa profissão, assim, acredito nela como instrumento de transformação do mundo, da realidade que a gente está vendo hoje no mundo. E tanto para minha escrita, então eu trabalho com a biografia de empresas, com a biografia, né, com as histórias de família, com autobiografias, trouxe um olhar diferente, né? Então, você poder olhar uma história de vida e perceber o que atua na estruturação deste caminho, te faz ter uma interação completamente diferente, né, ao fazer uma entrevista para um livro, né, para uma literatura. Então, eu posso dizer que esse olhar sobre a biografia humana me trouxe uma nova perspectiva de vida e, sem dúvida, uma missão. Outra coisa importante no processo, quando a gente faz a formação, são os encontros que a gente tem, né? E é uma família. E outro dia uma amiga usou uma expressão tão bonita, uma família crística que se forma. E sou muito grata ao Ronaldo Perlato e à Márcia Della Negra. Que sorte poder tê-los como tutores, mentores, coordenadores, referências nesse caminho. E aí, num determinado momento da minha biografia, eu vou para um segundo casamento, um aconselhador biográfico, que é o Silvio Inácio. Nós vivíamos em São Paulo até que o Silvio decide não, né? Começa a me provocar para virmos morar em Portugal. E eu falava, meu Deus, de onde ele estava fazendo, né? De onde ele está tirando isso? Como assim? Eu tinha uma alegria com a minha vida em São Paulo, e aí eu me dei conta que ele estava no seu terceiro nódulo lunar. Nós viemos para Portugal fazer uma viagem, sentir o país, e eu realmente me entusiasmei com a ideia. Mas para vir, uma coisa que nós conversamos muito foi: a biografia vai ser o nosso caminho, vai continuar sendo, né, nosso caminho. Então, a gente veio para Portugal, eu podia abrir a mão da casa, de muitas coisas, mas não do trabalho com a biografia, nem eu nem ele. E aí isso se tornou um objetivo, e aí a gente imaginava, né, o Silvio imaginava uma quinta, também imaginava assim, um lugar que eu tivesse um espaço, assim, uma escola, um espaço de atendimento embaixo, e morasse em cima. E aí veio esse nome, a Casa do Biográfico. Onde nós estivermos será a casa, nós vamos trabalhar com a biografia humana. E assim foi. Nós tivemos longas conversas com o Ronaldo, até que por 3 anos nós fomos nos preparando, até que em setembro de 2022 iniciamos a primeira turma, né? Já estamos montando a segunda turma agora. E o que significa o aconselhamento biográfico para mim? Então, o aconselhamento biográfico, ele traz, primeiro, uma ordenação cronológica dos nossos caminhos, por onde a gente passou, quem a gente encontrou, e traz uma ordem. Depois, você percebe o que atua na sua própria biografia. Então, tem momentos na biografia que a gente vive como um desencontro e que mais tarde a gente percebe que aquilo foi aquilo que nos fez, que nos trouxe um eixo, né? Então, e até que uma hora a gente pode olhar numa determinada perspectiva que a gente se depare com as transformações, com as metamorfoses, ou com os desafios que a gente ainda precisa, que nós precisamos enfrentar e ter diligência para se autodesenvolver. A minha mensagem para o ouvinte é que
todo mundo merece olhar para a sua biografia e que quando eu conheço a biografia de alguém, eu não só conheço mais a mim própria, como também posso ir ao encontro do outro. O aconselhamento biográfico promove encontros verdadeiros, encontros relevantes. É isso que eu tenho para dizer. Encontre-se com a sua própria biografia. E assim você pode encontrar o outro. É isso. E agora nós vamos ouvir, nos inspirar e aprender com mais um gestor lá da Escola de Portugal, o Silvio. A palavra é sua, querido. Eu sou Silvio Inácio, tenho 60 anos, sou psicólogo, aconselhador biográfico, facilitador de processos de desenvolvimento. Eu me formei na turma 10 da ELEB, São Paulo, e o trabalho com a biografia humana, eu, na verdade, conheci as leis biográficas, tinha 29 anos, né? E na época eu já trilhava um caminho de autoconhecimento com base na antroposofia. Naquela ocasião eu cursava uma formação de consultores nessa linha. E quando eu tive a oportunidade de assistir a palestra sobre biografia humana, foi a primeira vez, foi naquela época, né? E foi um grande impacto. Desde então eu fiquei com vontade de desejo de aprofundar o estudo nesse tema, né? E a vida seguiu, eu fui convidado para fazer parte de uma consultoria de base antroposófica em São Paulo, por onde eu tive quase 20 anos, e lá encontrei um grupo de pessoas, de profissionais, alguns já tinham feito a formação em aconselhamento biográfico, o que só contribuiu para que eu me aproximasse ainda mais do trabalho com a biografia humana, né? Uma das áreas na qual me desenvolvi muito naquele período foi o coaching e, de fato, o coaching trabalha muito com a pergunta e essa visão da biografia humana foi chegando cada vez mais, eu fui vendo a necessidade para ampliação do meu olhar diante do outro, um conhecimento mais aprofundado, de fato, da biografia. E aí a formação, que só fui iniciar em 2008, para mim foi um verdadeiro processo de transformação pessoal, né? Um coroamento. 4 anos praticamente convivendo com um grupo de pessoas, compartilhando a própria história. Isso é um processo curador, né? Um processo de muita exposição, de muita profundidade. São conversas com uma qualidade que a gente não tem no dia a dia. É um verdadeiro encontro. Encontros amorosos, encontros de muita compaixão, muito entendimento do ser humano de uma forma geral. Ali eu vivi com este grupo também um encorajamento, inclusive, a cuidar de algumas situações de saúde, né, que já me acometiam há algum tempo, e ali tomei decisões importantes da minha vida, também em relação à saúde. E o aconselhamento biográfico entrou na minha vida dessa maneira, com essa profundidade, com essa intensidade. É algo que realmente não vejo minha vida de outra maneira se não tivesse conhecido esse trabalho, né, ao qual eu me dedico hoje, dada a importância que eu dou a esse trabalho. A minha atuação como aconselhador biográfico inclui o atendimento individual, né, especialmente depois da pandemia, o trabalho de modo virtual ampliou bastante e tem um lado bastante, uma perspectiva muito positiva, que é o atendimento de pessoas que estão em outros países, né? Eu, particularmente que vivo na Europa, tenho esse contato mais frequente e palcos ou locais onde posso expor o trabalho e acontece com uma relativa frequência o atendimento a pessoas que estão em outros países, né? Além de clientes de São Paulo que foram expatriados, enfim. As indicações para o meu trabalho vêm muito por ex-clientes, né? E também trabalho com grupos, atuação com grupos com os quais nós trabalhamos o panorama biográfico, que além de apresentar as leis, né, traz
também aquilo que acontece ao longo do desenvolvimento de cada fase da vida. E é maravilhoso como isso para as pessoas significa um alívio, né? Aquilo que por vezes traz sofrimento passa a ser compreendido como uma fase da vida, uma crise de desenvolvimento, que é disso que trata a biografia humana, né? As diversas fases nos reservam diferentes processos de mudança intensa, que são crises de desenvolvimento, né? E essa formação se apresenta como uma ferramenta para a atuação profissional, acho que para muitas áreas, né? O conhecimento das leis biográficas ampliam a visão a respeito do ser humano, né? A compreensão destas leis e a apropriação da própria história, né? A história de vida, isso tem um valor muito grande. Então, eu colocando na ordem, na linha do tempo, eu sou psicólogo, primeiramente, já tinha pouco mais de 20 anos de atuação profissional quando me formei como aconselhador biográfico. Mas, além disso, eu atuei em outras áreas, como o coaching e a facilitação, né, de processos de desenvolvimento, ou seja, construção de times, né? Enfim, minha área tem como foco aí a gestão de pessoas, de uma forma geral. E os benefícios em conhecer as leis que regem a biografia humana, elas abarcam, contribuem com todas essas áreas de atuação. É um ganho para todas essas áreas. As minhas perguntas mudaram. A forma como eu enxergo o ser humano mudou, né? Muitas vezes as pessoas estão em sofrimento e elas realmente se sentem mais livres, mais leves ao perceber o caminho que fizeram. Há uma possibilidade de ressignificar, quase que uma reconstrução da forma como a pessoa vê a sua história ou o entendimento da sua história. Viver com consciência as crises de desenvolvimento traz uma outra qualidade para a nossa vida, né? E é isso que, como ferramenta, digamos assim, principalmente para mim, na minha atuação, é o que eu vejo no aconselhamento biográfico, não é? Trazer a luz para a compreensão da pessoa, o nosso cliente, né? Para que ele perceba que aquilo que está vivenciando é uma crise de desenvolvimento. Sofrer muitas vezes é uma escolha, é uma fase da vida na qual os sentimentos, as percepções que vem tendo acerca de si mesmo, os questionamentos que tem, são adequados àquele tempo em que está vivendo. São um tesouro, na verdade, um guia que levará a um outro momento de vida, né? É uma transição que está sendo vivida, digamos assim. Então, nesse sentido, essa ampliação do ser humano e a qualidade das minhas perguntas mudaram, o meu olhar mudou, né? E, para mim, o significado que tem o aconselhamento biográfico é que é uma profissão do futuro. Realmente, eu reconheço a importância do aconselhamento biográfico, a importância que tem, especialmente neste momento atual da humanidade, né? Nós vivemos num mundo que ainda nos surpreende, né? Com guerras, desigualdade social, catástrofes, né? Climáticas, inclusive, muitas delas os seres humanos têm a sua responsabilidade nisso, mas há uma ferida social imensa e crescente, né? E diante desse cenário externo, né, do qual muitas vezes a gente não temos controle algum, mas somos afetados, nossas vidas são impactadas, né? Diante desse cenário externo, o único recurso que nós temos é cada um de nós, né? É o autoconhecimento. É estar internamente mais equilibrado, vivendo de uma forma coerente, trilhar um caminho, né, salutogênico, digamos assim, buscando olhar e trazer uma percepção positiva da vida. E, nesse sentido, trilhar o caminho de autoconhecimento através do aconselhamento biográfico nos dá isso, não é? Aquela famosa frase, ou premissa, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Uma máxima lá, está escrito no templo de Apolo, né? Na Grécia,
na cidade de Delfos, né? Ela continua verdadeira. Diria que é quase que um chamado, um convite, né? Ainda mais verdadeiro e importante nos dias atuais. E o trabalho biográfico nos dá esse caminho de uma forma muito amorosa. Conhece-te a ti mesmo, né? A possibilidade de reconstruir, entre aspas, aí, a própria biografia, essa reconstrução de si mesmo, né? E se eu tivesse que deixar aqui uma mensagem em torno desse tema e considerando o propósito desta mensagem como um todo, eu gosto muito daquele poema do Ulf Schäfer, que diz: eu cresço e amadureço ao realmente abandonar o perdido. Só mãos vazias podem encher-se. Eu quero pôr de lado o lastro do meu passado e não mais me deixar dominar por ele. Eu não vou negar o meu passado porque ele pertence a mim, contudo, vou impedi-lo de toda vez determinar o meu futuro. Na medida em que amadureço, vou conseguindo reinventar-me a cada ensejo, pois para mim o futuro está aberto. Eu enterro o que lamentei. Eu não me desgasto mais com o que é imutável. Meu olhar está voltado para o que ainda é possível. O Ulf Schäfer nos brinda com esse poema, que eu acho que é uma grande imagem daquilo que é o trabalho biográfico e daquilo que o trabalho biográfico, a compreensão da própria história traz para nós, né? Conhecer a própria história, em primeiro lugar, compreendê-la amorosamente, poder visualizar essa história e poder, ao olhar para o passado, compreender o presente e nos fortalecermos para alavancar o nosso futuro, né? Aquilo que vem à frente. Acho que esse é o trabalho biográfico, é o objetivo do trabalho biográfico. Estarmos felizes com a nossa própria história, como essa roupagem que todos nós temos e vestimos, e nos sentirmos bem com ela, com aquilo que somos, né? Então é uma mensagem, talvez aqui, importante para todos, né? Nesse sentido desta busca, de se empreender essa busca, porque vale a pena. Ouvimos hoje o poder de transformação que o processo de autoconhecimento, tendo como base as leis biográficas, proporciona a quem escolhe esse caminho. Seja pela fala da Regina, quando ela diz que todos merecemos olhar para a nossa biografia, pois assim podemos nos encontrar com o outro. Ou o aforismo que o Silvio nos trouxe, conhece-te a ti mesmo, que é o caminho do autoconhecimento que nos coloca em outro momento de vida, nos ajuda a fazer a travessia de uma fase da vida para outra, nos ajuda a ultrapassar uma crise e nos coloca em outro momento, nos coloca no momento futuro da nossa biografia. Eu acho isso muito lindo e reforço aqui o convite que os dois fizeram. Olhe para a sua biografia, vale muito a pena. Até a próxima.